dia, tudo bem? Ótimo. Então hoje nós vamos de Getúlio Vargas. Vamos ver a Era Vargas. No primeiro momento aqui a questão da economia. E para falar sobre isso temos que falar também como é que foi o contexto aí da posse, né? Como é que foi, o que o Vargas encontrou aí. Nós já vimos quando estudamos a crise das oligarquias, lembra? Nós falamos lá da chamada Revolução de 30, tá? Impede a posse do Júlio Prestes, tira o Washington Luiz, coloca ali Getúlio Vargas. Bom, Getúlio Vargas assume no momento em que temos, segundo a historiografia, ela usa o termo de vazio de poder. Esse vazio de poder significa, não é que não tinha poder, quer dizer que nenhum grupo pensa nos trabalhadores, pensa nos industriais que já existiam, pensa nas oligarquias dissidentes, pensa nos tenentes e outros cafeicultores. Nenhum grupo desses tinha poder suficiente para governar sozinho. Não tinham como tomar esse poder e a partir daí dar as diretrizes a partir da visão deles só. Que é o que nós tínhamos na época da República Oligárquica. Quem dava as diretrizes, quem estava no poder era a oligarquia agrária e dentro dela os cafeicultores. Não tem mais, né? Eles passaram por aquela crise lá de 29 e tal. E os outros não estavam ainda, vamos dizer, preparados ou em condições de tomar esse poder aí. Então, esse chamado vazio de poder possibilitou o que Vargas fez, que foi uma política de compromissos. Essa política de compromisso tem tudo a ver com o que será o populismo aqui no Brasil. Tá? Então ele vai ter esse compromisso de governar, tentando atender as diferentes forças. Nós já vimos, na prática significa melhores condições de trabalho, né, para o operariado ou a classe trabalhadora urbana, sobretudo, incentivar a agricultura que não seja só do café, recuperar o café, chamou os tenentes para governar os estados. Então ele foi fazendo essa política de compromissos. E enquanto ele consegue fazer isso, ele está no poder. Tá? Bom, então o Vargas estava no lugar certo, na hora certa, no momento histórico adequado aí, e soube fazer isso. Bom, economicamente falando, qual foi a primeira grande missão de Getúlio Vargas? Recuperar o café. Pô, peraí, senhor, recuperar o café? Vocês não queriam detonar com as oligarquias agrárias, que é negócio de café com leite? Isso. Politicamente era isso mesmo. Política dos governadores, café com leite, coronelismo, voto de cabresto. Não mais. Eles tomaram o poder com esse discurso. Com discurso de voto secreto, de maior participação e tudo. Foi. Mas isso não significa que o café não era importante. Então você não pode destruir a empresa porque aquela classe governante ou dirigente é corrupta. Tira a classe dirigente e mantém a empresa. Se no caso o Brasil fosse a empresa aí, entenderam, né? Vargas vai entender isso. Ele entendia o que nosso texto chama de efeito multiplicador. Então, se eu tenho a ideia de industrializar, de diversificar, e estou pensando primeiro no mercado interno, eu tenho que ter o mercado interno, e tenho que ter o mercado interno que compre. Agora, a maioria dos trabalhadores estão na área agrícola, estão no café. Se isso cai, né? Se isso é destruído, e o desemprego, e quem é que compra?
Então, uma coisa está ligada à outra. Crise do café também significa crise do comércio. Aquele banco, aquela casa de crédito emprestava dinheiro para quem? Sobretudo, para o fazendeiro, que não vai fazer mais isso. Então, olha só como é que é complicado. Bom, então ele vai fazer a recuperação do café. Então, nós já conhecemos o convênio de Taubaté. Lembra aquele convênio? Então, isso, o Estado, primeiro esses estados mesmo, né? São Paulo e tal, depois o Estado na União. Então o Estado compra o café excedente, aquele que não é vendido, e estoca. Como não tem dinheiro, emprestava-se. Vargas vai fazer uma política parecida com essa, mas parecida não significa que é igual. Então a ideia, o princípio é o mesmo. Nós vamos tirar o café de circulação para elevar o preço. Questão da oferta e procura. Agora, como vamos fazer isso agora? Emprestar dinheiro de quem? Depois da crise de 29. Não dá. Bom, então podemos emitir dinheiro. Pode até dar errado, dar inflação. Depende do que fizermos além disso. Então o governo vai emitir dinheiro, comprar o café excedente. O café excedente é o café que não é vendido. Ao invés de estocar o café, porque não tem nem mais onde estocar esse café, né, de uma certa forma, quer dizer, não teve esse momento de precisar desse estoque aí. Está lá, vai continuar lá, só vai aumentar. Não dá certo. Então vamos sumir com esse café. Destruí-lo. Então eu emito dinheiro, não empresto, eu retiro o café de circulação, o governo compra o café excedente e destrói. No geral queimou. Também jogou no mar, né? O café, em alguns momentos ele pegou esse café e colocou sabe naquelas locomotivas, tem que colocar aquele carvão lá, tal. Cara, os caras colocavam um café. Olha que romântico, né? Você estava na locomotiva, aquele cheiro um cheiro de cafezinho. Bom, pelo menos acredito. Mas sim, mas jogaram café também para alimentar as locomotivas. O que importa é que destruiu esse café, literalmente. Então equilibrou oferta e procura. Isso deu tão certo que o Brasil sai daquela grande depressão, né, que os norte-americanos entraram depois da crise de 29, o Brasil se recupera rapidamente, comparado com os outros. Sofreu com a crise, hein, mas se recuperou. Bom, essa recuperação vai dar tanto poder aos paulistas que logo, logo eles querem tomar o poder de volta, tá? Mas daqui a pouco vamos ver isso. Mas tem mais. Ele vai fazer o quê? Investir também em outras áreas da indústria, da agricultura. Por que não algodão? Por que não a cana-de-açúcar? Então, incentiva outros. Vai proibir novos plantios. Porque se o cafeicultor, se o fazendeiro, obviamente sabe que o café sempre será vendido, né? Quer dizer, se ele não conseguir vender no mercado, o governo compra, que ele vai querer produzir cada vez mais. Não, então não vai mais ter plantio de café, se não me engano, por 3 anos não pode. Então você tira mais um problema aí. E abre outros, como eu falei, outras áreas da agricultura e indústria. Aí o Brasil vai ter pela primeira vez uma política de industrialização. Como assim não tinha indústria? Tinha indústrias, é claro, mas não foram fruto de uma política de industrialização, nós já vimos, surto industriais. O último e o mais próximo aqui é justamente o da Primeira Guerra Mundial, né, no governo do Venceslau Braz. Aquele momento de guerra, dificuldades até de importar produtos dos países que estão produzindo para o armamento, né, dentro da questão bélica. Então tínhamos que fazer aqui. Ninguém planejou essa guerra, pelo menos não aqui, né? Então, de alguma forma, as fábricas foram crescendo aí, surgindo. Passado esse momento, muitas fecharam e tal, não deram certo, outras continuaram. Só que não da forma que elas gostariam. Então ela ficou com
uma grande parte do seu potencial de produção ocioso. Por que ocioso? Porque as condições internacionais melhoraram, o Brasil importava, a concorrência não dava para enfrentar, não tinha um incentivo fiscal, não tinha não sei o quê. Então, para que eu vou me jogar em cima disso? Então, ficou ali. Agora não. Agora o governo vai fazer essa política de industrialização. Então, ele vai incentivar. Como é que ele incentiva? Bom, ele pode incentivar, por exemplo, diminuindo impostos lá das fábricas. Alguns até são isentos, né, de alguns impostos por um período, para chamá-las assim, para que dê certo. Ele pode facilitar, desburocratizar a abertura dessas fábricas, essa parte burocrática complicada, os documentos necessários e tudo mais. Ele pode fazer uma política até certo ponto protecionista, tá? E é o que fazer, e vai ser mais na área têxtil, mas não só, na área alimentícia também, então mais para o mercado interno. E aquelas produções, ou aquelas fábricas mais pesadas, né, que precisa de muito mais capital e na qual também o lucro demora mais para chegar, os empresários privados não vão nem ter capital para investir nisso, nem querer, se tiver o capital não vai querer usar para isso, e ele quer o lucro mais rápido. Então, nesse tipo de indústria, quem vai investir? O próprio Estado, Companhia Siderúrgica Nacional, e isso, muitos depois está com empréstimo, né, dos norte-americanos e tal. Então, aí já é o Estado que vai assumir isso daí. Então, nós temos esse tipo de atitude. O governo vai estar uma política centralizada, tá? Então, nós temos recuperação do café, incentivo à produção industrial e outros produtos da área da agricultura. Então, o governo do Getúlio Vargas já se mostra, nesse aspecto, bastante diferente lá da Primeira República. Tá? Não justifica dizer que a Revolução de 30 é revolução por causa disso. Mas também não dá para dizer que tudo ficou igualzinho, que não ficou. A própria centralização do poder mostra isso. Antes havia aquela descentralização, regionalização, né, os coronéis mandando aí e desmandando nas suas áreas. Então, pelo que eu tenho aqui no texto, me parece que está mais ou menos claro já essa questão aqui do café. Lembro que o anterior era o convênio de Taubaté, 1906, onde estocava. Tá? Aqui, compra e destrói, queima no geral, mas também joga no mar, como já falei. Na sequência do incentivo à indústria, também o momento também ajudou, né? A crise de 29 fez com que muitas fábricas pelo mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, próximo, né, falissem e tal. Então, houve a possibilidade de comprar máquinas a um preço menor do que compraria normalmente. Isso também é uma forma de facilitar o processo. E o governo vai insistir nesse investimento no próprio negócio, né? Quer dizer, ampliar a própria fábrica, como eu falei, utilizar aquela parte da fábrica que está ociosa. Então, o reinvestimento para conseguir ainda mais lucros. Bom, o que mais que isso traz? Isso também nos traz uma coisa muito importante, que é o crescimento das cidades. As fábricas vão estar por ali. Então, nós temos um crescimento urbano muito grande, talvez o maior até então, o crescimento do número de operários também. Então, a política com relação à classe trabalhadora vai ter que mudar. Não dá mais para ser aquela política do governo das oligarquias, que entendia a questão social como caso de polícia. Agora não dá para ser assim.
Não só porque o número de operários está aumentando, mas porque os operários que estão chegando têm uma consciência política bastante significativa. Muitos são imigrantes, né, italianos, espanhóis, portugueses, e que chegam aqui já com algumas ideologias sobre a questão do trabalho, do trabalhador, do movimento operário e tudo mais, tá? E o Vargas vai conseguir fazer isso, sim. Como que ele vai conseguir? Sobretudo através daquela política chamada de populismo. Já falamos de populismo também quando discutimos ali a crise das oligarquias, mas e também no ano passado, né? Mas veja, o populismo é uma prática política, né? Não deve ser confundida com demagogia. Nós temos populistas demagogos, não populistas demagogos também, ou seja, que falam o que tem que falar para ele se dar bem, não diante da realidade, o correto e tal. Fala conforme o público, para que ele se dê bem também. Não. Isso é uma atitude de vários políticos, não importa inclusive a forma de governo aí. A prática política populista no Brasil, ela tem 2 ou 3 características interessantes, tá? A primeira é aquela que se diz assim, o culto à personalidade do governante, culto da pessoa. Nós vimos isso lá no totalitarismo, né? Tem isso também. Então, esse culto a Getúlio Vargas. Tem várias questões de vestibulares que mostram diferentes imagens de Vargas, de época. Então tem uma muito legal que ele está próximo das crianças lá, escolares. E não foi inventada, ela foi tirada de uma cartilha. Então ele aparece ali como, né, não só o pai dos pobres, mas o pai da nação e tal. E tem político que até hoje quer fazer isso, né? Ah, não, vamos cantar o hino, vamos fazer refrão, vamos mostrar as crianças. Não tem problema fazer isso, desde que o objetivo seja mesmo a questão da pátria, da nação. E normalmente não é do governante. Você fortalece a imagem do governante, a imagem do pai dos pobres aqui. E isso vai ser feito pela propaganda. Já agora, depois Vargas vai criar um departamento, que é o DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ter essa missão. Mas antes mesmo da criação disso, ele já entende a importância da propaganda e do fortalecimento da imagem dele. Até quando ele aparece com farda, quando ele toma o poder, naquele primeiro-ministro, Vargas vinha de farda no seu discurso, quando ele aparecia, nas suas aparições. Ele não era militar, mas a ideia de que era revolucionário, que vinha para mudar, que tinha a questão da ordem, da lei, né, do progresso a partir da ordem. Então tudo isso não é à toa. Tá? Então, a primeira característica é essa, culto a Getúlio. Segunda, concessão de direitos. E aparece como concessão. Cara, esses direitos são direitos trabalhistas, esses direitos lutados aí pelos trabalhadores há muito tempo, reivindicados, lutados e tal. Então não foi ele tirou uma cartola e falou, olha, esses direitos legais aqui, o que vocês acham? Tudo bem, foi no governo dele que eles passaram a vigorar. Mas eles estavam nas pautas dos trabalhadores há muito tempo. Mas ele aparece como concessão, como o pai dos pobres. Estamos dando esses direitos aqui. Direitos trabalhistas e previdenciários. Então, culto à imagem de Vargas, concessão dos direitos. E o terceiro elemento é a repressão. A repressão policial, inclusive, contra aqueles que não eram convencidos, você os convence pela força, pela repressão. E essa repressão policial e também o controle da classe trabalhadora através do sindicato pelego, sindicato atrelado ao governo. Então você concede os direitos, mas você ao mesmo tempo fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, fica na tua aí. Tá? Então são as principais características. E esse populismo, gente,
essa prática, ela primeiro coloca o trabalhador no cenário político, ele não é excluído como era na Primeira República. Tanto que ele recebe essas leis, são importantes até hoje. Vargas começava o seu discurso como? Isso aí, trabalhadores do Brasil. Então ele coloca o trabalhador no início da sua fala, discursa para eles, dá essas reivindicações de muito tempo. Então há um ganho para a classe trabalhadora daquilo que faz o populismo. Agora, ao mesmo tempo, duas outras coisas. Primeiro, eu controlo essa classe. Ah, mas teve aqueles que não foram controlados. É claro, alguns continuaram resistindo, vamos ver isso também. Mas eu controlo a maioria pelo próprio sindicato. E aí a parte mais importante, o projeto político que se faz não é o projeto político socialista, trabalhista, ou qualquer um desses ligado mais à esquerda. É o projeto de política que a burguesia quer.